brasileiro, o princípio da legalidade consta no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Somente a lei poderá criar direitos, deveres e proibições. O princípio da legalidade surgiu com o Estado democrático de direito para se opor a toda e qualquer forma de poder autoritário ou antidemocrático. Esse princípio já estava previsto no artigo 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborado durante a Revolução Francesa, em 1789. Eu sou Cintia Brunelli e hoje vou trazer um apanhado geral sobre o princípio da legalidade e tudo de mais importante sobre esse assunto. E eu te convido desde já a se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre o direito constitucional em uma série sobre os pontos mais relevantes da nossa amada, idolatrada, salve, salve, Constituição Federal, em explicações bem simples e fáceis de entender. Então vamos ao tema de hoje. Através do princípio da legalidade, procura-se proteger os indivíduos contra os arbítrios cometidos pelo Estado e até mesmo por outros particulares. Só que esse princípio deve ser lido de forma diferente para o particular e para a administração pública. Veja bem, no âmbito das relações particulares, pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe. Assim, os indivíduos têm ampla liberdade para fazer tudo o que quiserem, desde que não seja um ato, um comportamento, uma atividade proibida por lei. Vigora o princípio da autonomia da vontade, desde que lembrado, obviamente, que deve haver ponderação com outros princípios, como o da dignidade da pessoa humana. O particular tem autonomia para tomar as suas decisões da forma como melhor lhe convier, ficando apenas restrito às proibições expressamente indicadas pela lei. Já no que tange à administração pública, essa só pode fazer o que a lei permitir. Ela deve andar nos trilhos da lei. Trata-se do princípio da legalidade estrita. Segundo o artigo 37, caput da Constituição, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aquilo que todo estudante de direito conhece como LIMP, a famosa LIMP. Aliás, se você quer que eu faça um vídeo sobre os princípios da LIMP, escreva um comentário. O princípio da legalidade é um dos corolários da administração pública. Toda e qualquer atividade da administração deve estar estritamente vinculada à lei, não cabendo aos agentes públicos realizarem atos ou atividades que não tenham previsão legal na lei. Essa obrigatoriedade está intimamente ligada ao princípio da indisponibilidade do interesse público. O administrador não pode agir como quiser dentro da administração. Os bens, serviços e interesses da coletividade devem ser resguardados pelo administrador. Dentro da administração, não há que se falar em vontade do administrador. A única vontade que deve prevalecer é a vontade da lei. Afinal, o administrador não pode dispor dos interesses coletivos como se estivesse dispondo dos seus próprios interesses particulares. Ao menos em tese. Como vimos, para os particulares vigora a legalidade ampla e para a administração vigora a legalidade estrita. Contudo, o princípio da legalidade estrita da administração não é absoluto. Existem algumas situações em que não é necessário haver lei, como nos casos em que é permitido elaborar medidas provisórias quando houver relevância e urgência. O princípio da legalidade também pode sofrer restrições se houver estado de defesa ou estado de sítio, nos quais o presidente da República pode suspender direitos e garantias por simples decreto. Essas são exceções ao princípio da legalidade estrita.
Na esfera penal, vale mencionar o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Você pode observar que temos também aqui o princípio da anterioridade, porque as leis devem vir antes. A lei deve ser anterior ao crime e as penas também devem ter prévia cominação legal. Além disso, quando a Constituição menciona que deve ser elaborada lei, isso significa que não é possível criar novos tipos penais através de outras espécies normativas, como medidas provisórias. Trata-se do princípio da reserva legal. Sempre que a Constituição Federal determinar que a lei discipline alguma matéria, estará configurado o princípio da reserva legal, cabendo ao Poder Legislativo a criação da lei para regulamentar essas matérias. Mas, Cíntia, e se o presidente achar que criar um novo crime é caso de relevância e urgência? Mesmo assim, não pode ser por medida provisória? Não. Se a Constituição disse que certa situação deve ser disciplinada através de lei, então é lei e acabou. Aliás, na Constituição existem muitas outras hipóteses em que vige o princípio da reserva legal. Por exemplo, o artigo 37, inciso 19, determina que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Ao reservar certas matérias para serem tratadas em lei, a Constituição teve a intenção de fazer com que esses assuntos considerados importantes não fossem regulamentados através de qualquer espécie normativa, e sim apenas através de lei. Por fim, devemos também lembrar do objetivo do princípio da legalidade, que é o de proteger os indivíduos contra os arbítrios cometidos pelo Estado e até mesmo por outros particulares. O objetivo do princípio da legalidade é o de funcionar como uma garantia para o particular. Muitas pessoas confundem as leis com o direito e acham que é tudo a mesma coisa, mas não é. A lei é apenas um instrumento ou uma ferramenta para a efetivação do direito. O direito vem antes da lei. Caso a lei não esteja servindo de ferramenta para a concretização do direito, ela vai ser uma lei injusta e não serve para os propósitos da sociedade. Quando um governante equipara o direito à lei, ele passa a agir como se tudo pudesse ser justificável simplesmente por estar escrito em um código legal. Infelizmente, ao longo da história, o princípio da legalidade já foi utilizado como escopo de produzir verdadeiras atrocidades, como, por exemplo, o que ocorreu durante o período de nazismo na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas promoveram a barbárie sob a proteção da legalidade. Tudo que eles fizeram estava previsto em lei, mas eram leis completamente injustas, porque não havia respeito aos seres humanos. Após o fim da Segunda Guerra, percebeu-se que o positivismo jurídico não deveria se limitar ao mero legalismo, e então a ética e os valores começaram a retornar ao direito. Podemos dizer que hoje vivemos a era do pós-positivismo, que procura ter uma leitura do direito sem se afastar da filosofia e da justiça, com a proteção dos direitos fundamentais. Hoje parece até inacreditável pensar que pessoas tenham sido mortas em câmaras de gás dentro de campos de concentração. Talvez no futuro as próximas gerações olhem para a nossa sociedade atual e também percebam como nós, atualmente, também vivemos algumas barbáries que nós achamos algo normal. E talvez até dentro dos trâmites da lei. Pense comigo, será que não existem situações que sejam injustas, mas que estejam enraizadas na lei? Eu deixo essa reflexão para você. O direito está em constante evolução e esperamos que para a direção de uma sociedade mais justa e fraterna. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: quero viver em um país mais... E aí coloque o que você deseja para o Brasil. Um país mais justo, mais digno, mais seguro, mais correto. Escreva quais são os seus votos para o futuro da nação. Te convido também a se inscrever no canal, porque eu vou continuar essa série
sobre a nossa amada, idolatrada, salve, salve Constituição Federal, que é um dos meus assuntos preferidos e acho que é um dos seus também. Se você também é um apaixonado por essa parte do direito, me conta nos comentários. Aliás, Direito Constitucional é um dos módulos do curso Primeiros Passos no Direito, que é o curso que traz a base do direito para quem está começando. É um método que eu desenvolvi para você começar a compreender o direito e ampliar sua visão jurídica, tanto se você já for estudante de direito, quanto se você ainda for leigo no assunto ou estiver pensando em entrar na área. O foco das aulas está nas disciplinas iniciais, porque eu acredito que elas são as mais importantes para a construção do seu raciocínio. Eu formulei um curso baseado nos conteúdos que eu senti que tiveram maior impacto durante a minha formação e que eu percebo que há uma grande carência, até mesmo nas faculdades. São assuntos importantíssimos e que todo mundo deveria saber, mas muita gente se forma em direito sem ter esse conhecimento. Minha ideia foi a de criar um método que qualquer pessoa possa aprender, seja qual for a sua base atual. Pode ficar tranquilo, porque a base eu te dou ali dentro do curso. Acredite, é possível aprender o direito de um jeito simples e objetivo, com fluidez e tranquilidade, sem ficar tropeçando em palavras que você não conhece ou explicações complicadas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode decidir se esse curso é mesmo para você. A verdade é que ao compreender o universo jurídico, você consegue ter maior pensamento crítico, segurança e autonomia. Você consegue acompanhar melhor as notícias, debater temas importantes com as pessoas ao seu redor e não ser enganado tão facilmente por fake news, por ter esse conhecimento das regras que fazem parte do jogo. Você se permite ser, de fato, um cidadão. É incrível ter esse conhecimento e eu, sinceramente, queria que todos tivessem. Um país formado por pessoas que conhecem o direito é realmente um país melhor, pois o indivíduo tem condições de efetivar seus próprios direitos e também buscar reparação quando percebe que está sendo lesado, seja por outro particular, seja por uma empresa ou até pelo poder público. Se você concorda comigo e também pensa dessa forma, eu me sinto muito feliz por saber que estamos juntos nisso. E para você dar continuidade aos seus estudos, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos de direito constitucional para você entender outros pontos importantíssimos sobre a Constituição. Até!